Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos ver como que eu fechei essa semana, né? Aqui estou em 0,78% no mês até agora e na verdade esse é basicamente o resultado da última semana porque na primeira semana do mês eu praticamente não operei. Aqui estão os resultados diários, esse é o grupo do Telegram, onde eu publico as análises e os resultados. Se você tiver interesse em participar, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. E aqui, então, esse mês estou em 0,78%. Então eu sempre publico aqui no grupo, né, as análises e os vídeos ali, quando possível, né, sempre que possível, do desenrolar da operação, desde a sua análise pré-abertura, depois quando faço a abertura e depois o gerenciamento ali da ordem depois de aberta. E depois também mostro o resultado final de como acabou o resultado no determinado dia. Então vamos lá, vamos voltar para o gráfico aqui. No dia 6, que foi o primeiro dia da semana ali, eu saí com algum lucro. Vocês vejam que eu abri essa ordem aqui, o preço ele subiu até um ponto em que houve uma quebra de estrutura. Se você perceber, o preço vinha descendo aqui e neste ponto em cinza houve uma quebra de estrutura nessa subida e ele voltou a descer. Então eu usei essa quebra de estrutura, na verdade, como um alvo. Inicialmente ela seria a minha entrada. Eu provavelmente teria entrado aqui em cima e deixado a ordem se desenrolar. Mas pelo horário e pelo dia eu resolvi fazer o contrário. Eu utilizei isso como alvo, fiz essa primeira entrada aqui e vocês vejam que a entrada foi quase perfeita. Ela me deu um pouco de drawdown, mas depois eu acabei saindo no lucro ali. Depois abri uma segunda ordem que eu fechei com uma perda pequena e acabei no frigir dos ovos saindo com um lucro para esse dia, tá? Aí no dia seguinte, terça-feira, dia 7, o que aconteceu? Aqui foram abertas várias ordens pelo seguinte: nesta primeira ordem que eu abri, eu tirei um lucro e saí com uma perda pequena. Então nessa primeira ordem eu saí negativo, tá? E qual foi a minha análise aqui? O preço tinha passado por essa quebra de estrutura aqui em cima e buscou liquidez aqui embaixo e, de acordo com a minha análise, ele iria buscar essa liquidez que estava aqui, né, mais ou menos de maneira imediata. Porém, não foi isso que o preço fez. Ele ainda desceu mais um pouco para depois buscar aquela liquidez aqui em cima. Veja, no outro dia só. A análise estava certa, mas o timing estava errado. Então, o que ele fez aqui, ele até me deu um pouco de lucro. Eu tirei parciais aqui e depois saí com uma perda maior do que o lucro. Mas, quando eu percebi que o que ele estava buscando não era exatamente aquela liquidez imediata, mas o alvo semanal que eu, inclusive, publiquei no grupo no domingo anterior, né, que era este alvo aqui, o nível desta linha vermelha aqui. O que aconteceu? Quando eu percebi que era isso que ele queria, eu abri a ordem, assim, em um ponto em que o mercado estava acumulando ordens. Vocês podem ver que aqui é um acúmulo de ordens. E aí eu abri, tirei parciais, né, fechei a ordem, saí com lucro. Nessa ordem aqui eu já tinha coberto a pequena perda que tinha ficado da ordem anterior. Depois abri mais uma que teve lucro novamente, como vocês podem ver aqui. Eu insisti porque se o preço não subiu aqui atrás imediatamente para pegar essa liquidez, então quer dizer que ele estava em busca da liquidez aqui de baixo. De fato, essa entrada aqui foi quase perfeita. Só que eu fechei a ordem por conta do horário. E depois o preço, veja, foi na minha direção mesmo, né? Aí no dia seguinte, ainda no mesmo dia, abri a ordem e fechei com lucro aqui. Não tive perda nessa ordem, ainda bem. E depois, aqui nesse momento, eu já estava com a intenção de o preço chegar lá em cima mesmo. Por quê? Porque ele tinha atingido um alvo e provavelmente iria buscar algum alvo do outro lado. Tá? Se você quer mais detalhes também sobre essas análises, entre no grupo do Telegram, o link está na descrição, é de graça, tá bem? Aqui eu abri essa ordem e fechei com perda pequena.
Então, no dia 7, eu ainda acabei saindo praticamente no break-even, tá? Mas ainda saí com algum lucro. Vamos ver se eu coloquei no grupo essa informação. Aqui, ó. Eu saí break-even no primeiro dia, praticamente, 0,14 no segundo, depois 0,02, depois 0,24. E no último dia, vamos ver se eu publiquei, aqui, 0,18, que é desse videozinho aqui, tá bem? Então, dia 8, o que aconteceu? Dia 8 foi um espetáculo, porque o que aconteceu? Eu fiz uma entrada perfeita, embora eu não tenha deixado a ordem seguir até o meu alvo. Vocês vejam que a entrada aqui não poderia ter sido mais perfeita. Veja só onde que eu entrei nessa ordem. Entrei achando que o preço ia subir e ele imediatamente mostrou ali vontade para subir para pegar essa liquidez. E por que eu abri essa ordem aqui? Você deve estar se perguntando. Você veja, o preço estava subindo e o alvo que eu tinha em mente era esse conjunto de linhas vermelhas aqui, que eu já tinha mencionado para vocês aqui atrás como alvo. Então o preço estava subindo, não é assim? E de repente o que aconteceu? Ele pegou um primeiro alvo, desceu e pegou a liquidez aqui. Aí por conta do horário, né, e do que o preço estava me dando, vocês vejam que ele desceu uma vez e pegou a liquidez embaixo, pegou a liquidez em cima. Porém ele desceu novamente, pegou uma liquidez. E vocês vejam que aqui, isso daqui foi uma caça de stops. Isso foi uma manipulação no preço, tá? Manipulação, que inclusive a todo tempo, mas aqui ela ficou bem evidente. E depois o preço voltou novamente e caiu justamente no ponto que eu havia determinado que seria um possível ponto de entrada. Quando o preço chegou ali e eu vi que ele começou a mostrar suporte, então eu abri a ordem e de fato ele pegou o primeiro alvo aqui. Aí quando ele pegou o primeiro alvo, eu já pensei, bom, agora provavelmente ele volte para pegar a liquidez para baixo, né? É lógico, não é só um pensamento vago, ele pegou liquidez em cima, agora pega embaixo, depois pega em cima, não é isso. É porque eu já via, deixe-me diminuir aqui, essas linhas vermelhas todas aqui, elas são alvos. E eu determino essas linhas já no começo da semana, tá? Então eu mais ou menos tenho uma ideia muito provável de onde o preço vai chegar depois dele ter ido para um determinado ponto de liquidez. Enfim, aqui eu achando que o preço ia descer, abri com uma ordem de venda, fechei no lucro, abri outra, fechei no lucro parcial. Foi nesse dia que eu fiz 0,24 ou 0,18%. E aqui no dia 9, né, que foi o penúltimo dia da semana, na quinta-feira, eu publiquei essa ordem aqui, foi um vídeo bem engraçado, inclusive. Aí o que aconteceu? Abri a ordem e ela me deu um sufoco aqui. Ela foi contra mim e desceu. O que aconteceu aqui? Por que eu abri esta ordem? Até teve um dos meus colegas que me perguntou por que aí nesse caso eu não fechei a ordem com perda pequena e nos outros eu sempre fecho a ordem com perda pequena. Por quê? Porque exatamente aqui nesse ponto, acho que eu exagerei no ponto aqui, só um pouquinho. Porque exatamente aqui nesse ponto, nessa sequência de candles vermelhos, você vê que o preço ele precisava voltar até aqui para reequilibrar o preço, tá? É lógico, no grupo do Telegram e nas minhas aulas particulares eu demonstro bem em detalhes por que isso deve acontecer. Enfim, ele deveria reequilibrar o preço aqui. E aqui em cima havia um ponto onde o mercado normalmente vai para, por assim dizer, recarregar as suas ordens para ir para o lado contrário. E foi exatamente isso que aconteceu. Você veja que quando eu vi que o preço causou o reequilíbrio, eu abri a ordem, mas ele ainda assim teve força para chegar até o próximo ponto de recarga que eu mencionei. Então, se esse candle tivesse fechado mais ou menos dessa maneira, aqui para cima, eu teria fechado a ordem com uma perda pequena. Mas não foi isso que aconteceu. Ele mostrou resistência aqui e acabou descendo. Então eu tirei várias parciais aqui, foi uma ordem muito boa. Fiquei no stop gain, depois o preço veio e me tirou da jogada por conta do stop gain, tá? Mas foi uma ordem muito boa, uma análise muito bem feita e o preço fez exatamente o que eu achava que ele ia fazer nesse caso e
mais importante na hora em que eu achava que ele ia fazer, né? Depois disso, fomos para o último dia da semana, né, assim, e estamos aqui. E esse dia foi um dia muito esquisito. Por que aconteceu? Eu tinha determinado este nível aqui, deixa eu ver qual é exatamente, aqui, 1.1269. Eu tinha determinado como um ponto importante, mas o preço, quando eu determinei essa linha aqui, o preço ainda estava rodando aqui assim, tá? Então o que aconteceu? Quando eu vi que o preço chegou num ponto de recarga, por assim dizer, de ordens, acúmulo de ordens, né? Ou seja, os bancos estavam acumulando ordens aqui para fazer o preço se mover e pegar o stop das pessoas, pegar a liquidez no final das contas. Então, quando eu percebi isso, eu abri a ordem de venda e o preço de fato foi na minha direção. Também tem um vídeo publicado do decorrer dessa ordem no grupo do Telegram. E eu fui tirando parciais aqui. E o que aconteceu? Quando o preço chegou no nível que eu queria, eu fechei a ordem. E exatamente no candle seguinte, ele me deu essa surpresinha aqui. Então o que acontece? Por que eu sempre tiro parciais durante o caminho? Número 1, porque todo trader profissional faz isso. Número 2, para você garantir que você tem um salário. E número 3, para evitar esse tipo de situação aqui, que é o quê? Se eu não tivesse tirado nenhuma parcial aqui, tivesse deixado meu stop cheio, o preço teria voltado e me estopado e eu teria perdido 1%. Só que no dia eu saí com... agora eu não lembro exatamente quanto foi nesse dia. Aqui, ó, 0.16. Vocês podem ver o decorrer da ordem aqui. Vou até clicar aqui para vocês verem. Com a musiquinha e tudo. Ó. Então, eu abri a ordem e, de fato, o preço foi descendo ali, ó. Veja. Olha só. O que aconteceu? Já estava no stop gain. Ali, fechei a ordem. Perfeito. Então, o que aconteceu? Aqui, eu fechei a ordem, né, assim. Exatamente no candle seguinte, ele deu esse estouro para cima e me tirou no stop gain, onde eu já estava. Então, eu não perdi nada, saí no lucro no dia. Então, você vê que o importante não é somente abrir uma ordem corretamente, você tem de abrir a ordem corretamente e saber o que você faz depois que essa ordem está aberta. Como que você controla o risco, como que você tira parciais, como que você diminui o seu stop, ou como que você fecha a ordem de uma vez com alguma perda pequena ou com algum lucro pequeno. Então, você tem de estar preparado para essas situações surpresa. Por isso que você tem de fato, saber como administrar a sua ordem, tá? Eu também falo sobre isso no grupo do Telegram e dou outros detalhes também. Nas aulas particulares eu também mostro como fazer esse tipo de análise, como administrar, como controlar risco e como, no final das contas, acabar sendo consistente no trading, tá? Então, é isso daqui para essa semana que passou. Vamos ver o que a próxima semana preparou para nós. Então, nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!